Quase 10 mil quilômetros a noroeste de Angkor Wat, uma francesa do século XV também afirmou ter recebido uma inspiração divina. Não para construir, mas para liderar homens na guerra. Orleans, França. Em 1429, a cidade foi cercada pelos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. A sobrevivência do governo e dos soldados franceses parecia remota. Então, Joana d'Arc, de 17 anos, foi até o castelo Chinon, onde convenceu os líderes locais de que os santos Miguel, Catarina e Margarete a tinham visitado e dito que sua presença em Orleans inspiraria o exército francês a romper o cerco. A história de Joana d'Arc é uma história fabulosa de uma visão que realmente afetou a história de um modo prático e concreto. A França estava em dificuldades. Essa jovem de alma sensível teve a visão de santos que vieram a ela e lhe disseram para liderar o exército e libertar a cidade. Ela fez isso. Ela também recebeu algumas profecias nessas visitas de que terminaria o cerco de uma grande cidade e faria grandes contribuições para a história. Tudo porque os santos vieram até ela em uma visão. Embora Joana d'Arc tenha sido um símbolo militar, ela também criou novas táticas de artilharia e enganou os comandantes ingleses várias vezes. Será que suas visões misteriosas realmente vieram do céu? Ou será que a adolescente francesa recebeu algum conhecimento extraterrestre avançado? Assim, Joana d'Arc foi contatada por um ser extraterrestre luminoso, que poderia transmitir informações a Joana d'Arc para lhe dar a confiança que acabaria levando sua campanha militar à vitória. Se seres extraterrestres inspiraram e afetaram acontecimentos humanos, será que isso realmente, como sugerem alguns, foi para o desenvolvimento da humanidade? Ou poderia existir um outro motivo, talvez mais sombrio e sinistro? De fato, Jesus disse: "A casa do meu pai tem muitas moradas." E se isso for apenas uma metáfora que sugere que as casas do universo são um conjunto de espécies diferentes, que o universo é fértil em vida e todos pertencemos a isso? Eu cresci ouvindo a minha avó falando sobre alienígenas, sobre Atlântida e todos esses pontos de vista alternativos da história. Essa era a conversa na hora do jantar na minha casa. Isso significa que a criação é ainda mais magnífica do que nos disseram. Porque o divino está permeado através de todo o universo, não só no planeta Terra. Eu acho que é possível que alienígenas antigos tenham visitado o nosso planeta, porque para nós céticos tudo mudou. Por exemplo, nos últimos 12 anos nós olhamos o pequeno caminho do nosso sistema galáctico e até agora encontramos 3.000 planetas. Quando extrapolamos essa possibilidade por todo o sistema galáctico, é estimado que deva haver bilhões de planetas só em nossa galáxia. Então as chances de encontrar vida são extremamente altas. Mas tenho que dizer uma coisa. Se nós podemos ir até lá, por que eles não podem vir até aqui? Precisamos estar abertos para essa possibilidade que a vida neste planeta foi ligada a seres extraterrestres. Talvez o exemplo mais conhecido de um homem que recebeu instruções específicas de uma fonte extraterrestre seja encontrado na história de Moisés. Segundo o livro do Êxodo, Moisés primeiro encontrou Deus sob a forma de uma sarça ardente. Foi ali que ele recebeu uma missão: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e levá-lo para a Terra Prometida. A história de Moisés pode ser interpretada não só como divina, mas também como um encontro alienígena. As visões não eram nada divinas. Elas foram, de fato, visitas de extraterrestres que os nossos ancestrais consideraram como uma visão. Mas não foi assim. A pessoa não compreendeu que estava sendo visitada por extraterrestres de carne e osso. Se for assim,
É possível que outras inspirações divinas também tivessem origens extraterrestres? Uma das histórias mais antigas e mais difundidas de uma intervenção divina ou extraterrestre nos eventos humanos pode ser encontrada nos inúmeros mitos de inundação. Existem mitos de inundação em todo o mundo, não só na Bíblia. Você pode encontrá-los em toda a América do Sul. Estão nas tradições dos nativos americanos, encontram-se nas tradições célticas e na lenda de Ragnarok, o dilúvio. Existe na Ásia. Os africanos têm mitos de inundação. Então a história de Noé não é um evento isolado que só acontece na Bíblia, é parte de uma história maior. O mito de inundação mais antigo documentado é a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. A antiga lenda suméria foi descoberta em uma série de tábuas de argila datadas de milhares de anos atrás. Utnapishtim tem uma história que é quase idêntica à história de Noé. Existem pequenas diferenças. Na história de Utnapishtim, os seres que falaram a ele e o alertaram sobre isso falavam pelas paredes da sua casa. E essa casa, então, se transformou na nave usada para a fuga. Utnapishtim recolheu todos os tipos de animais antes da inundação. Mas teria realmente sido possível recolher todo tipo de animal e colocá-los em uma só nave? Ou a arca poderia ter sido uma metáfora para outra forma de equipamento de transporte muito mais avançada e extraterrestre? E foi desse jeito que puderam sobreviver ao dilúvio. Ao redor do mundo, muitas igrejas, templos e outras estruturas sagradas supostamente foram inspiradas por anjos, deuses e até seres de outros mundos. Mas por quê? Para honrar e celebrar um ser supremo? Ou poderia haver outro propósito? E esses extraterrestres nos ajudaram há milênios a sobreviver até os dias de hoje. Na verdade, a história está repleta de relatos de pessoas levadas a agir por meio de contato com seres extraterrestres, divinos ou sobrenaturais. Abraão, Maomé e São Paulo são descritos como inspirados por visitas de Deus. Moisés, Confúcio e a lendária figura cambojana Priya Pishnokar encontraram visitantes estranhos que lhes ensinaram filosofias e códigos morais. Deus os escolheu por causa de sua integridade e de sua fé. Esses homens eram líderes que Deus escolheu e colocou em certas posições. As pessoas respeitavam esses líderes e sabiam que eles eram homens de Deus. Na minha opinião, os extraterrestres são como os seres humanos. Então é claro que os extraterrestres acabam se aliando a alguém. Eles se aliam com algumas pessoas e são inimigos de outras pessoas. Mas quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, isso sugere que os alienígenas podem ter más intenções? Ou isso simplesmente sugere que existam alienígenas ruins e outros bons? Se você examinar essas histórias, algumas estão ligadas a eventos históricos reais que levaram a sangue, mortes e destruição. E aí pensamos... talvez eles não queiram o melhor para nós. Talvez seus valores e preocupações não tenham nada a ver com os nossos. Mas o medo do ridículo ou da morte por parte dos seres humanos poderia explicar por que não há mais mensagens alienígenas sendo transmitidas. Ou poderiam muitos que experimentaram contatos extraterrestres ter negado a própria experiência porque a verdade pode ser incrível demais para suportar? É difícil imaginar que eles desejem o melhor para nós. Como existem pessoas boas e pessoas ruins na Terra,
Também existem extraterrestres bons e ruins no espaço. Nem tudo é dourado nos céus. O bem e o mal permeiam o universo inteiro. Yin e Yang, existe um equilíbrio. Não acho que tudo sempre seja claro. No livro do Êxodo, algumas traduções dizem que um anjo matou todos os primogênitos egípcios. Algumas dizem que o Senhor matou os primogênitos egípcios. É difícil acreditar, pelo menos na minha opinião, que esse Deus amoroso e benevolente enviaria anjos para matar inocentes, para matar crianças. Na Bíblia, no livro do Gênesis, Deus mandou Abraão matar seu único filho Isaque. Mas será que essa ordem foi mesmo dada por Deus? Ou será que Abraão recebeu diversas mensagens de mais de um ser? Será que isso teve origem em um tipo de conversa em que Abraão e Isaque fossem submetidos não só a uma divindade, mas a mais de uma divindade, dando a eles mensagens contraditórias em que um ser poderia dizer, mate o seu filho, e o outro ser dissesse, não mate o seu filho? Será que de fato encontramos duas civilizações em guerra ou duas tribos em conflito? E eu realmente penso que os deuses, os extraterrestres, sabiam 100% o que estavam fazendo. Pensem, se nós chegarmos em um planeta diferente e tivermos status divino imediato, usaremos isso em nossa vantagem. Nós não iríamos dizer, não, nós não somos como vocês. Diríamos, sim, nos obedeçam, se não... E foi exatamente o que aconteceu na Terra 10 mil anos atrás. Um fato é certo. Depois de o contato ser estabelecido, o destino do mensageiro humano nem sempre é agradável. Depois de ser capturada pelo exército inglês, Joana d'Arc foi queimada como herética. São Paulo, que se converteu ao cristianismo depois de uma aparição divina, foi executado pelos romanos. E Moisés liderou seu povo pelo deserto por 40 anos, mas não chegou à Terra Prometida. Sempre que Deus escolhe uma pessoa específica para fazer um trabalho específico, existe oposição. Moisés tinha a oposição do faraó e Paulo, é claro, foi executado. Esses incidentes externos, essas forças que surgem, esse é o fardo, por assim dizer. Algumas pessoas que podem ter recebido mensagens concebidas por extraterrestres ficaram, a princípio, com medo de ter de dedicar toda a vida delas ou, ainda pior, serem chamadas de loucas.